Olá, seja muito bem-vindo à nossa nova aula. A gente entra agora no nosso segundo módulo, o módulo de cultura organizacional. A gente entende que todo país, toda região, todo estado, toda cidade tem uma cultura própria e até na sua casa existe uma cultura, uma forma diferente de se comportar, hábitos diferentes, rituais diferentes, histórias diferentes, e nas empresas não é diferente. Isso acaba sendo a essência de uma empresa. Então, por isso que a gente precisa falar sobre cultura organizacional, já que esse é o primeiro passo do nosso planejamento estratégico. Então, a cultura organizacional ela corresponde a um sistema de valores compartilhados pelos membros, ou seja, as pessoas têm uma forma muito parecida de pensar, de se comportar ali, e isso independe do cargo da pessoa, ou mesmo da posição da pessoa ali na empresa. Então, do presidente a pessoa que está ali na operação, precisa estar alinhado com a cultura da empresa. E toda e qualquer empresa, ela possui uma cultura, por mais que isso não esteja definido, ou não esteja bonitinho ali na parede, ela precisa ser identificada pelo consultor, porque isso vai ser fundamental na construção da estratégia e também na implementação das ações do planejamento estratégico. Certo? Então, a cultura está alicerçada muito, principalmente nos valores da organização. E quais são os elementos da cultura? A gente traz aqui alguns elementos para que vocês possam entender um pouco. Então, histórias, então, talvez aquelas lendas, aqueles contos que são contados, talvez na cultura de uma maneira geral. Nas empresas, elas também têm as suas histórias. Então, existem momentos que foram marcados dentro da trajetória da empresa que, recorrentemente, eles são recontados pelas pessoas. E, geralmente, esses momentos eles são protagonizados por heróis. Então, são pessoas que se destacaram dentro da empresa, são pessoas que trouxeram resultados ali e que, por mais que anos tenham se passado, desde a entrada e a saída dessa pessoa, muitas vezes o nome dessa pessoa acaba sendo lembrado, as histórias dessas pessoas acabam sendo contadas ali dentro daquela história. E também tem algo que você consegue identificar muito de cara, literalmente, dentro das empresas, que são os símbolos. Então, os símbolos são muitas vezes a forma como as pessoas se vestem. Então, tem empresas, eu já trabalhei em empresas que eu trabalhava totalmente assim. Às vezes até com um blazer, paletó, de gravata. Então, isso representa muito da cultura de uma empresa. Eu já trabalhei em outra empresa que era uma empresa de moda. Então, as pessoas não tinham essa formalidade toda. As pessoas andavam com calças rasgadas, com camisetas. Então, não tinha, digamos assim, essa pressão invisível do ambiente sobre ter que se vestir de maneira formal. Muitas vezes esses símbolos eles estão espalhados ali pela empresa. Então, se é uma empresa que tem aí um fundo religioso, então você entra na empresa, você pode encontrar talvez alguns crucifixos nas portas, em alguns ambientes, você pode encontrar aí algumas imagens de santos. Então, é uma parte da cultura organizacional que grita aos seus olhos, você consegue identificar aquilo. Existem também os rituais, então isso também acaba falando muito da cultura da empresa. Então, a empresa tem uma cultura, muitas vezes, de toda sexta-feira parar tudo para ter uma reunião. Tem uma cultura de quinzenalmente ter determinada atividade. Existem culturas de empresas que têm esse fundo também mais religioso, que em determinado dia, em homenagem a determinado santo, acabam parando tudo também em função disso. Então, são eventos que acontecem corriqueiramente dentro da empresa. Existem também os tabus, então são coisas que não podem ser ditas, não podem ser mencionadas, histórias que não podem ser contadas, são proibições muitas vezes até não expressas, mas que internamente você consegue sentir que não pode fazer aquilo ou então que não pode falar aquilo. E também todo o processo de comunicação. Então, numa cultura existem palavras, termos que acabam se repetindo corriqueiramente e isso também fala muito sobre ela. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que a gente utilizava muito a palavra validar, que era entregar um conteúdo para o superior para ele dizer, tá certo, tá errado, precisa melhorar. E aí eu mudei de empresa, fui trabalhar em uma outra que eles utilizavam o termo convalidar.
É um termo que tem o mesmo significado se você utilizar no dicionário, mas que para mim, que saí de uma outra cultura e entrei, quando eu escutava aquilo doía, gritava. E é interessante como isso tem diferenças. Então, se você já trabalhou em algum lugar, perceba que tem termos que acabam se repetindo. Se você olhar para a cultura cearense, a gente tem um linguajar próprio também, a gente tem coisas que a gente não escuta em outros lugares do Brasil. Então, assim como na cultura cearense, dentro das empresas, cada uma possui a sua linguagem própria. E existem também outros elementos da cultura que são os elementos principais dentro do planejamento estratégico. É o negócio, a missão, os valores e a visão de futuro. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Até já!